Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz Henrique. Tudo bem? Espero que você esteja bem. Então, vamos já começar a nossa aula. Estamos esperando os colegas entrarem, né? Bom dia, Andréa. Acho que a Andréa caiu. Bom, pessoal, então hoje eu vou até começar a falar, porque isso fica de todo jeito. Então, a gente pode dar alguns avisos. Hoje, inclusive, vence para vocês os exercícios de fixação e estudo dirigidos dos pontos 5 e 6. Então, podem entregar até meia-noite. Eu já recebi a notificação de que vários de vocês já fizeram, né? Vários de vocês já fizeram. Porém, eu preciso que todos façam, e especialmente aqueles alunos que estão tendo problemas com falta. Lembrando que nessa disciplina, e acho que a maioria sabe disso, a presença é dada pelas atividades, considerando que todos os alunos, deixa eu até conferir aqui, todos os alunos estão em regime remoto. Então, a presença de vocês não é dada pelo fato de que vocês assistam essas lives, né, que já todos vocês estão no regime remoto. Né? A gente está aqui na A6, como vocês podem perceber, essa é a sala de vocês, estão vendo o quadro aí, é a sala C102, aqui da A6, né? Mas, pessoal, é preciso ter em mente que vocês precisam fazer essas atividades, tá? Inclusive, lembrando que teve pessoas da turma de vocês que já saíram reprovadas por falta da primeira unidade. Então, isso é preocupante, porque não fizeram as atividades. Então, eu quero destacar, e aí eu peço aos representantes de turma que estiverem assistindo depois, que, por favor, lembrem a turma para que façam esses exercícios, tá certo? Também, pessoal, esse final de semana eu vou deixar o último ponto, que é o ponto 7, para que vocês façam também os exercícios, aliás, o exercício de fixação, o estudo dirigido, até o final de maio. Também já está disponível o exercício complementar da segunda unidade, né? Feito com base no artigo científico que a gente fez, e vale um ponto extra, e esse exercício complementar é fundamental para quem estiver com problemas com falta, porque é a oportunidade que a gente passa para os alunos que estão com problemas de falta, né? A gente tem tido uma frequência muito baixa nas lives de vocês, mas como a gente disse, o que importa não é assistir essa live, porque a pessoa pode depois assistir a gravação, inclusive por isso que eu estou falando, apesar de só estar Luiz e André, que estão sempre aqui conosco, acompanhando, né? Mas é importante que vocês façam todas as atividades. O exercício complementar da segunda unidade, ele vai até o dia 1º de junho, portanto, é um prazo mais do que suficiente para que todos façam, todos tenham a oportunidade de fazer com tranquilidade, tá certo? Esse exercício. Então, pessoal, é necessário que todos façam esses exercícios. Outra coisa também, que inclusive eu atualizei, eu deixei
eu deixei instruções para o exercício complementar, complementar não, perdão, seminários, né? O exercício complementar eu tinha falado, seminários. Então, gente, vocês podem, todos vocês têm que fazer seminário, seja na primeira ou na segunda unidade. As regras, basicamente, são as mesmas da primeira unidade. A diferença é o seguinte, é que se alguém não conseguiu se encaixar, eu vou permitir que essa pessoa faça o seminário individualmente, desde que entre em contato comigo e justifique por quê. Por quê? Porque quem não fizer os seminários, eu vou descontar 50% da nota na prova, agora na segunda unidade. Então, o seminário é obrigatório para todos. Às vezes a pessoa não conseguiu se encaixar em algum grupo, às vezes a pessoa só está pagando essa disciplina, não tem muito entrosamento com a turma, a gente vai permitir, tá? Mas, assim, a gente recomenda que vocês encaixem os colegas, que tenham solidariedade com os colegas, encaixando os colegas no grupo, né, nos grupos de seminários, agora para a segunda unidade. Então, pessoal, eu vou começar, até porque, como a gente está falando, isso aqui fica gravado, a gente está com poucas pessoas hoje assistindo aula, mas a gente vai começar a nossa aula pela questão de respeitar aqueles que estão aqui conosco e também, bom dia, Daniela, e também para ficar gravado e disponibilizado para vocês, tá? Então, a gente vai encerrar hoje o ponto 5. E começar o 6. Eu acho que é exatamente isso que está previsto no cronograma, né? Começar o 5 e o ponto 6. Começar o 5 não, perdão. Encerrar o 5 e começar o ponto 6. Alguém tem alguma pergunta, algum de vocês? Não, né? Ok, pessoal. Então, por favor, não esqueçam dessas atividades. Eu vou até dar uma conferida aqui. Se a gente fez mesmo, 16/4, né? Foi a última aula com vocês aqui. Então, pessoal, estou aqui dando uma conferida só, mas eu acho que eu parei nessa parte de reconhecimento mesmo. Direito de reconhecimento, professor, só ia falar sobre isso. Então, a gente vai encerrar o ponto 5 e começar o 6. Pronto, é isso mesmo. Obrigado, viu, Luiz? Então, pessoal, vamos lá apresentar aqui o encerramento do ponto 5. Bom dia, Zoraide. Bom, pessoal, direito do reconhecimento é o sub-ramo do direito internacional privado que estuda a aplicabilidade de sentenças judiciais no exterior. Então, o direito do reconhecimento vai falar sobre as teorias, sobre os requisitos para reconhecer uma sentença estrangeira em outro país.
Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, e pode parecer besteira, mas não é que existe diferença entre sentença internacional e sentença estrangeira. A sentença que pode ser reconhecida é a sentença estrangeira. Sentença internacional é diferente de sentença estrangeira. Internacional só é sinônimo de estrangeira em trilha sonora de novela, que, aliás, acho que nem existe mais, né? Quando eu era mais novo, as novelas lançavam trilha sonora nacional, trilha sonora internacional, que, na verdade, é estrangeira. Sentença estrangeira, pessoal, é a sentença emitida por outro tribunal, por outro Estado soberano, pelo Poder Judiciário de outro Estado soberano que não seja o Brasil, por exemplo. Uma sentença argentina em relação ao Brasil é uma sentença estrangeira. Uma sentença norte-americana, uma sentença de um juiz português, etc, etc. Já pegaram essa ideia, né? E sentença internacional é o quê? Sentença internacional é emitida por tribunais internacionais que geralmente ou são organizações internacionais ou são vinculados a organizações internacionais, tá? Se o Brasil ratificou o tratado constitutivo desse tribunal internacional, a sentença é auto-aplicável no Brasil, como acontece em relação à sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Internacional de Justiça. Então, se o Brasil ratificou o tratado constitutivo desse tribunal, não precisa de reconhecimento, percebam. E se o Brasil não ratificou, a sentença é inexistente para o ordenamento jurídico brasileiro e nem pode ser reconhecida. Por exemplo, uma sentença da Corte Europeia de Direitos Humanos é inexistente para o direito brasileiro, não vincula o Brasil, porque o Brasil nem ratificou o tratado constitutivo e nem pode, porque só é aberto para países europeus. As sentenças que são reconhecíveis são sentenças emitidas por outro Estado soberano. Então, não confunda sentença internacional com sentença estrangeira, tá? Quais são as principais teorias para reconhecimento da eficácia de uma sentença estrangeira? Nós temos a teoria do comitas gentium, ou cortesia internacional, defendida pelos estatutários holandeses do século XVIII. Nessa teoria aí, pessoal, se diz o seguinte, olha, se reconhece uma sentença estrangeira por questão de cortesia, é um favor. Por quê? Porque todos os estados são soberanamente iguais. Nessa época, era o tempo da consagração do modelo de Estado westfaliano, que a gente já falou isso, direito internacional público, que tinha soberania absoluta. Então, se os estados são soberanamente iguais, se essa soberania é absoluta, e se não existe, naquele tempo não existia nenhuma autoridade acima dos estados, então se justifica que se reconhece uma sentença de um país em outro, simplesmente por uma questão de cortesia, um favor que você presta. Essa teoria não é muito boa não, né? Porque esquece a questão do direito da parte que recebe a jurisdição na sentença, né? Que tem o seu direito reconhecido na sentença. Comunidade de direitos. É a teoria de Savigny, do século XIX, né? Acho que vocês lembram de Savigny, que é um importante autor alemão do século XIX. Savigny diz que se reconhece a sentença estrangeira porque se vive numa comunidade internacional de direitos, no qual os países reconhecem os princípios gerais de direito em comum. Reconhecem princípios gerais de direito em comum, verdade certo? Então, não faz sentido, se você reconhece um direito usando os mesmos princípios em um país, não reconhecer em outro. Então, basicamente, essa é a teoria de Savigny. Direitos adquiridos. Direitos adquiridos também é do século XIX e tem uma perspectiva aí na questão dos direitos individuais. Que é o seguinte, do mesmo jeito que todos vocês lembram um pouco que é o direito adquirido, né? O direito adquirido se incorpora ao patrimônio da parte. Então, se do mesmo jeito, claro, com as devidas limitações, pagamento de imposto, eu posso levar um bem móvel meu de um país para o outro. Então, se eu tenho um direito adquirido em um país, eu devo ter
esse direito adquirido reconhecido em outro também, porque isso se incorpora ao meu patrimônio, entenderam? E aí, ele se liga um pouco à teoria de Savigny. Por quê? Porque se o direito adquirido é reconhecido em um país dentro dos mesmos princípios, tem que ser reconhecido em outro também. A lógica é essa. Para Delombo, o ideal de justiça, o espírito de solidariedade e a interdependência entre os povos justificam a homologação de sentenças estrangeiras. Enfim, essa é uma discussão um pouco até filosófica e que aí pensem da forma que vocês quiserem. Ela não é tão importante assim. Por que se reconhece sentença em estrangeiras em outro país? Por vários motivos, né? Entre os quais eu vou falar daqui. A pior que eu acho é essa questão de dizer que é uma cortesia. Não. Você pode alegar que é um direito adquirido, você pode alegar que os países adotam princípios jurídicos coincidentes, né, que são parecidos. Você, enfim. No Brasil, decisões interlocutórias como citação, vistoria, oitiva de testemunhas não são homologáveis, mas cumpridas por meio de carta rogatória após exequato do Superior Tribunal de Justiça, STJ, na Justiça Federal. Pronto, isso aí acho que vocês já tinham visto em direito processual. No caso do Brasil, não se homologa a decisão interlocutória como essa que a gente falou, né? Citação, vistoria, oitiva de testemunha. Se cumpre através de carta rogatória, que é igual à carta precatória. Só que a carta precatória é para os juízes do próprio país, né? Juízes de localidades ou de competências, né, diferentes, tal. Aí a carta precatória. A carta rogatória, ela vai para o STJ e lá o STJ manda executá-la se vê que está cumprida os requisitos para tanto, né? E esse cumprimento é na Justiça Federal, porque a gente já falou aqui que, em regra, a competência para discutir questões de direito internacional privado no Brasil, viu? Até porque nem todo país tem Justiça Federal, porque nem todo país é federação. Cabe à Justiça Federal, seja a Justiça Federal da capital, seja a Justiça Federal da capital do Brasil, ou seja, a Justiça Federal da residência da parte. A homologação de sentença estrangeira, por sua vez, é um ato que torna exequível a sentença estrangeira na ordem interna. Decisões jurídicas passíveis de homologação. Isso quer dizer, decisões que podem ser homologadas aqui no Brasil e em outros países também. Sentenças cíveis, sentenças comerciais para países que têm tribunais comerciais. A França tem. Acordos, que seriam as coletivas, né? Sentenças penais, sentenças trabalhistas, decisões de órgãos judicantes de outros poderes, como tribunais administrativos, né? Decisões cautelares. Daqui no Brasil, a gente viu que nem é toda decisão cautelar que pode ser homologada, né? As que não puderem ser homologadas são cumpridas por meio da carta rogatória. E laudos ou sentenças arbitrais. Sim, um laudo ou sentença arbitral estrangeiro precisa ser homologado para produzir efeitos jurídicos no Brasil, tá? Sistemas de homologação. Existem vários sistemas de homologação, porém, um que a gente vai falar aqui é adotado pelo Brasil e 90% dos países do mundo, tá?
Esse é o que interessa mesmo. Revisão de mérito. Nesse sistema de homologação, pode-se revisar o mérito da sentença, ou seja, entrar no conteúdo e nas decisões. Não é adotada pela maioria dos países, pelo contrário. Acho que hoje em dia, que eu saiba, não tem ninguém que adote mais, não. Isso aí era no século XIX. Revisão parcial de mérito, que permite que se revise parcialmente o mérito em determinados aspectos, também não é a mais adotada. Reciprocidade diplomática, que é aquela, é o seguinte: se o país reconhece sentenças, se o país A reconhece a sentença do país B, o país B fica obrigado a reconhecer a sentença de A, porque aí vai naquele princípio de uma mão lavar a outra. Então, é reciprocidade. De fato, nesse caso também era usado no século XIX, que não reconhece a sentença estrangeira como sentença, só como uma questão fática. Isso também não é usado. E a delibação. Delibação, pronto, 90% dos países, inclusive o Brasil, adota a delibação como sistema de reconhecimento de sentenças e decisões jurídicas estrangeiras. Em suma, a delibação é a homologação de sentença estrangeira mediante atendimento de certos pressupostos, sem entrar no seu mérito, não entra no mérito da decisão. Na delibação, pode haver adaptação, por exemplo, da sentença. Então, uma sentença penal de pena de morte, no Brasil, ela não seria reconhecida como uma pena de morte, né? Mas ela pode ser reconhecida como uma pena máxima aplicada em nosso sistema jurídico, que agora acho que foi para 40 anos. Né? Vocês que são penalistas aí, que me corrigem, mas acho que foi aprovado, né? Para 40 anos de cadeia, né? Por limitação. Ela surgiu na Itália no século XIX, acho que vocês que gostam de direito processual, que não é o meu caso, direito processual eu não sei, não quero saber, só não tenho raiva de quem sabe. Por quê? Porque eu estudei, eu não advogo, eu estudei na época do Código de 73, né? E aí eu não tenho prática, então para mim eu só sei o básico do básico do básico. E não gosto da disciplina. Até gostava do professor, mas não gostava da disciplina. Não gostava dos meus professores de processo, eu gostava, não gostava da disciplina. Assistia a aula deles, viu? Porque hoje em dia tem isso. Tem aluno que só quer assistir a aula que você gosta. Não. Está fazendo curso de Direito para ter uma noção básica de tudo. Claro, você vai se aprofundar naquilo que você gosta. Bom, pessoal, mas voltando aqui, como eu estava falando, a delibação, você reconhece a sentença estrangeira, não entra no mérito, pode adaptar algumas questões, como, por exemplo, se for uma sentença penal, a sentença, mas não entra no mérito da condenação, não analisa o mérito. Mas verifica se aquela sentença estrangeira, ela atende determinados requisitos, tá? E geralmente esses pressupostos ou requisitos são ligados ao devido processo legal. No Brasil, apenas o Superior Tribunal de Justiça, STJ, é o órgão competente para homologação de sentenças. Antes da emenda constitucional 45 de 2004, acho que alguns de vocês sabem disso, o órgão competente para homologar sentenças era o STF. Aí, para desafogar o STF, aí jogaram para o STJ, com essa emenda constitucional. Então, quais são os pressupostos para a homologação de sentenças estrangeiras no Brasil, no sistema de delibação? Como vocês vão ver, esses pressupostos são ligados ao devido processo legal, ou seja, se verifica se aquela sentença está preparada e respeitando o devido processo no próprio país para produzir efeitos aqui no Brasil. Primeiro, a sentença deve ter sido emitida por um juízo competente no país de origem. Segundo, a devida citação das partes ou verificação da revelia. As partes têm que ser citadas ou que a revelia tenha sido verificada nos termos da lei do país de origem da sentença, né? O trânsito em julgado, aí isso é muito importante. Não se
por questões até óbvias, né, não se homologa a sentença que é passível de recurso. E atender às formalidades necessárias para a execução do país de origem. Pronto, esse é um princípio que vocês que estão me escutando, seja agora ou seja depois, nunca esqueçam de direito internacional privado. Não só a sentença, qualquer documento, pode ser uma certidão de casamento, pode ser um diploma, qualquer documento emitido em um país estrangeiro, primeiramente tem que ser válido no país de origem, para depois ser reconhecido no exterior. Se não for válido primeiro no país de origem, não tem como reconhecer no exterior. Aí diz, professor, isso é a coisa, é o óbvio ululante. Eu digo, mas eu já vi professor de direito, acho que eu já falei aqui, a cair na besteira por conta disso. Por exemplo, fazendo curso de doutorado na Argentina, que não era reconhecido na Argentina. Disseram, não, esse curso de doutorado é oferecido na Argentina, mas só vale no Brasil. Disse, olha, isso aí é picaretagem. Eu não estou dizendo que todo doutorado na Argentina é ruim. Pelo contrário, a Argentina tem universidades iguais às nossas melhores ou melhores. Né? A Universidade de Buenos Aires tem, acho que, 4 prêmios Nobel. Quantas a USP, a mais queixuda do Brasil, tem? Então, tem sim, a universidade, as públicas e as católicas na Argentina são excelentes, tá? Muito boas mesmo. Tem grandes universidades, tem a UBA em Buenos Aires, tem a Universidade Católica, mas tem outras alminhas lá, que eu não vou dizer o nome, até para não gerar dano, que oferecem esse tipo de curso. Se vocês quiserem fazer um curso assim, esse doutorado só é válido no Brasil, não vale aqui na Argentina. Fuja. Porque uma universidade argentina não tem competência para oferecer lá em Buenos Aires um curso válido aqui no Brasil. E, como eu disse, qualquer documento, pode ser certidão de nascimento, pode ser casamento, pode ser uma sentença. Primeiro, ele tem que ter validade no país de origem para ser válido em outro país. Isso vale para qualquer coisa e é um pressuposto básico de direito internacional privado que vocês têm que saber. Sabe aquela coisa, vocês não gostam dessa disciplina, vocês não gostam de mim, não acham que eu sou um bom professor, mas você tem que guardar assim, o básico daquela de toda a disciplina, do mesmo jeito que eu guardo o básico do direito processual. Né? Não gosto de direito processual, mas sei o básico. Básico do básico. Pronto, é isso aqui. Um documento para ser válido no exterior tem que ser válido primeiramente no país de origem. Não esqueçam isso jamais. E tradução por intérprete autorizado. Gente, essa tradução por intérprete autorizado são pessoas, pronto, é que nem tabelião, eles cobram pelo serviço, né? Eles prestam concurso público. No caso, eles são inscritos aqui em Pernambuco na JUSEP, na Junta Comercial, lá tem uma lista de intérpretes autorizados, eles têm fé de ofício, né? E cobram pela tradução e por página. A última vez que eu paguei isso, acho que uns 7 ou 8 anos atrás, para traduzir meus diplomas, né? O de graduação e de mestrado e o histórico de graduação e mestrado, era R$ 70 por página. E no caso do diploma, cobrava 140. Cobrava a frente e comprava o verso, que o verso do diploma, vocês sabem que não tem quase nada. Vocês assim, foi registrado, tarará. Quem já tem diploma sabe do que eu estou dizendo. Deixa eu ver se aqui tem alguma pergunta antes da gente partir para a reta final da aula. Podem fazer perguntas no chat se vocês tiverem, tá? Podem deixar aqui que eu vou olhar agora o chat. Ninguém tem pergunta? Pronto, não tem pergunta não, né? Então vamos encerrar esse ponto.
Perfeito. Perfeito, pessoal. Ok, obrigado aí, André e Bárbara. Então, vamos prosseguir para a gente encerrar esse ponto, né? A aula não. A aula ainda a gente começa no ponto 6. O ritual de homologação de sentença pode se iniciar de duas formas. Por requisição diplomática, ou seja, geralmente isso é feito requisição diplomática quando são aquelas sentenças penais de ação pública incondicionada, né? Que aí os próprios diplomatas do país encaminham. Então, por exemplo, um brasileiro cometeu crime no exterior, brasileiro nato, veio aqui para o Brasil, não pode ser extraditado, ou a extradição é negada. Aí o país pode dar entrada na homologação de sentença, para que ele cumpra a pena aqui, né? E a requerimento do interessado, geralmente é em questões cíveis que tenham respeito ao interesse das partes. Não se caracteriza a litispendência a simultaneidade entre o processo de homologação de sentença estrangeira e uma lide na justiça brasileira sobre o mesmo fato. Contudo, se a sentença for homologada primeiramente, o processo litigioso deve ser extinto. E aí é uma estratégia que a parte pode fazer. Eu tenho uma sentença aqui para reconhecer, mas eu também quero dar entrada numa lide aqui no Brasil, para ver o que sai primeiro. Beleza. Se a homologação sair primeiro, eu não sei dizer a vocês quanto tempo demora para a homologação de sentença, tá? Porque, como eu disse, eu não exerço a profissão, né? Mas se sair a sentença homologada primeiro, a lide é extinta. O processo é extinto. Convenção sobre prestação de alimentos no exterior, ratificada pelo Brasil em 1965, quer dizer, facilita o pedido de concessão de alimentos entre estrangeiros. No país, essa incumbência cabe à Procuradoria-Geral da República. Isso é muito importante. Pouca gente sabe, e já teve esses problemas, inclusive, com o EPJ, e o pessoal veio me procurar. Pessoal, para pedido de alimentos, por exemplo, se o alimentando mora no exterior, existe uma convenção que facilita esse pedido de alimentos. Claro, a pessoa tem que verificar se o alimentando, aliás, se o alimentante, ele mora no país que faz parte da convenção. Os Estados Unidos e a maioria dos países europeus, geralmente onde residem essas pessoas, né, são signatários desse tratado que facilita. E tem um formulário online no Ministério da Justiça que explica os procedimentos. Cada país tem uma autoridade central em relação a essa questão do pedido de alimentos no exterior, né? Então, no caso do Brasil, hoje daqui a pouco eu posto aí no chat para vocês verem a explicação do passo a passo, do formulário para a requisição de alimentos no exterior. Já teve um caso, inclusive, com um aluno nosso, muitos anos atrás. Ainda era da época que o EPJ chamava NPJ. Uma profissional do sexo aqui de Caruaru procurou o NPJ na época porque ela teve um filho com italiano. E ela queria pedir alimentos. Aí, beleza. Ela não era só um cliente eventual, não. Ela tinha documento dele, a criança estava registrada, eu disse, não, aqui é tranquilo. Porque tem toda a documentação, ela sabia do endereço, tinha cópia até do passaporte dele, né? A criança estava registrada tudo certinho. Eu digo, aqui é tranquilo. O fato dela ser profissional do sexo, isso não diz respeito a gente, né? Mas está fácil aqui de pedir. Hoje em dia, pessoal, o próprio Ministério da Justiça, ele tem lá formulário online para encaminhar à Procuradoria da República, informa quais são os países que ratificaram esses tratados. Tem outro tratado também, mais novo do que... Esse aí foi o que criou o sistema, mas tem outros tratados mais novos. E a Itália tinha ratificado, também fazia parte dessa convenção que facilita a execução de alimentos. Pronto, outra coisa importante. No ano de 2016, o Brasil ratificou a Convenção de Haia sobre a eliminação da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros, que é a Convenção da Apostila de Haia.
Este tratado determina que nos Estados partes, os documentos estrangeiros passam a ter legalidade imediata através do carimbo emitido em apostila por autoridade competente, dispensando intervenção consular. No caso do Brasil, a autoridade competente para a emissão da apostila é o Conselho Nacional de Justiça, através de cartórios autorizados. No caso dos diplomas estrangeiros, o reconhecimento também depende da obediência de normas do Ministério da Educação, MEC. Pronto, agora eu vou falar sobre essa parte de reconhecimento. Aqui estão as referências, tem a Linde, o livro do Delon, do Dollinger e do Mauswolly, né? O Mauswolly está com a edição 2021 já. Sim, pessoal, agora eu vou falar sobre essa questão do reconhecimento de documentos no exterior. Antes, era muito burocrático, até 2016, porque o Brasil não fazia parte dessa convenção da apostila. Essa apostila, pessoal, é um apenso que o cartório coloca no documento estrangeiro, tem a tradução, segue aqueles requisitos, porque antes, para você pegar uma certidão de casamento, um diploma obtido no exterior, você precisava homologar nos dois consulados lá, do país que emitiu e do Brasil, chegar aqui e passar pelos dois consulados de novo. Agora, com a apostila de Haia, como é que faz? No país que emitiu o documento, você pega a apostila, se o país for signatário do tratado, a maioria é, e pelo menos os países que os brasileiros estudam ou se casam, né? Ou se, eventualmente, que os brasileiros conseguem documentos, são signatários, e aí você pode olhar, no próprio site do CNJ tem os países, né? Você faz a apostila lá, quando chega aqui, você procura um cartório que é autorizado a trabalhar com a apostila. E aí você reconhece aqui, paga as taxas para o cartório, obviamente. Daqui a pouco eu vou postar o link do CNJ, que informa, inclusive em Caruaru, pessoal, tem cartório que faz esse trabalho de apostilamento de documento emitido no exterior. E aí a pessoa não precisa passar pelos consulados, entendeu? Porque já chega naquela apostila padronizada internacionalmente. Primeiramente, eu vou postar aqui o link para a prestação de alimentos no exterior do Ministério da Justiça, que lá tem as informações se vocês quiserem ver. Prestação Internacional de Alimentos. Pronto, está no chat. Depois dê uma olhadinha, tá? E agora deixa eu olhar, colocar o do CNJ, a apostila de AIA, né, para reconhecimento de documentos obtidos no exterior. Sim, deixa eu dizer quais são os cartórios, quais são os municípios de Pernambuco que têm cartórios autorizados a reconhecer essa apostila ou emitir essa apostila. Porque também é o seguinte, se você for para outro país, você também tem que apostilar. Pronto, as cidades são, tem cartórios que fazem essa apostila, né? Araripina, Arco Verde, Camaragibe, Carpina, Caruaru, Garanhuns, Goiânia, Jaboatão dos Guararapes, Lagoa do Iatenga, Limoeiro, Uricuri, Paudalho, Paulista, Petrolina, Recife, Salgueiro e Surubim. Então, essas cidades fazem o serviço no cartório, tanto de receber a apostila de documentos emitidos no exterior. No caso de Caruaru, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto cartório de ofício, eles fazem esse trabalho. Então, todos eles fazem. E aí, perceba, tanto pode ser o preparar a apostila, quanto o legalizar aqui. E deixa eu colocar no países signatários. Vamos ver aqui quais são os países signatários. Só para falar, a maioria dos países que os brasileiros vão estudar ou trabalhar, por exemplo, Argentina, Alemanha, Austrália, que mais? Coreia, Estados Unidos,
França, Israel, Itália, Japão, Nova Zelândia, Portugal, Paraguai, que mais? Suíça, Uruguai, Noruega, Índia, são todos Chile, Bolívia. Então, a maioria dos países que o Brasil, os brasileiros vão estudar ou vão trabalhar normalmente, Canadá, deixa eu olhar, vou olhar Canadá. Tem muito brasileiro no Canadá. Na Irlanda, tem muito brasileiro na Irlanda. Espanha, cadê Canadá? Estou vendo Canadá, não. Será que o Canadá não tem? Tem não. Agora eu fiquei admirado o Canadá não fazer parte. O Canadá é um país tão organizado. Rapaz. Pronto, pessoal, também coloquei o link do CNJ que informa os países e informa os cartórios que estão preparados para emitir esse documento. Então, hoje em dia, para reconhecer documento do exterior, ou levar documento do exterior para os países que são signatários, por isso que é importante entrar lá no site do CNJ para ver quais países fazem parte desse tratado, entenderam? E pronto, pessoal, encerramos o ponto 5. Vocês têm alguma pergunta, alguma questão? Podem fazer antes que eu comece o ponto 6. Ok, Luiz, obrigado. Pronto, pessoal, então encerramos esse assunto do ponto 5. Lembrando que na segunda unidade os assuntos são pontos 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Aí eu volto a repetir, por favor, quem não fez os estudos dirigidos e exercícios de fixação dos pontos 5 e 6, façam até hoje, o prazo é hoje. Bárbara, vai ser redação também, viu, Bárbara? Não vão ser questões abertas, não, viu? A prova de vocês vai ser redação, porque eu vi que o pessoal precisa mesmo melhorar a redação. Pode perguntar, viu, Bárbara? Entendeu? Se quiser perguntar aqui. Então, vai ser redação, sim. Vão ser 4 temas de redação, aí vocês escolhem. Vai ser uma do ponto 5, enfim. São 3 pontos, né? Eu vou escolher um ponto para colocar 2 redações. 2 redações, dissertações, melhor dizendo. E eu também deixei o exercício complementar da segunda unidade para vocês receberem um ponto extra e também abonar o excesso de faltas. Podem ser feitas até o dia 1º de junho. E também não esqueçam outra coisa importante. Não deixem de fazer os seminários, tá? Não deixem de fazer o seminário. O seminário é obrigatório, seja na primeira ou na segunda unidade. Quem não fizer o seminário na primeira ou na segunda unidade, vou descontar 50% da nota. Tá certo? Obrigado, Alani. Obrigado. Agradeço. Por favor, deem esse reforço para o pessoal. Não esqueçam de hoje, desses que... Semana que vem eu já vou lançar as faltas de abril, né? Que já vai estar em maio. Amanhã já é maio. Então, pessoal, vamos colaborar aí para que todos vocês se formem. Como eu disse, meu objetivo aqui é que todos vocês se formem. Só não vou passar de graça, eu quero que vocês tenham um comprometimento mínimo. Mas, dentro desse sentido, podem contar que eu não tenho o objetivo de reprovar ninguém. O que eu quero é que vocês façam o mínimo. Façam a sua parte, que eu faço a minha também, tá? Então, aqui é para ajudar vocês.
Eu não estou aqui para prejudicar ninguém, não me dá o menor prazer prejudicar aluno que está no final do curso, mas também eu quero que vocês mostrem um comprometimento mínimo para conseguir chegar aqui no final. Então, pessoal, vamos começar o ponto 6, né? Pronto. Pronto não, ainda falta colocar aqui. Desculpem. Bem, pessoal, o ponto 6 é bens e obrigações do direito internacional privado. Esse ponto 6 é muito importante, né, principalmente para a gente compreender relações como contratos, como a diferença dos bens móveis e imóveis. Então, por isso é que ele é um ponto importante. Bem, pessoal, Amílcar de Castro, que é um autor bem conhecido do direito internacional privado, ele diz o seguinte, que bens não são as coisas em si, mas sua abstração, ou seja, bens são a ideia de valor representado pela coisa. O bem seria o valor que a gente atribui àquela coisa. O bem não é a coisa em si, né? E lembrando que esse valor atribuído ao bem varia de época para época. Tem época que determinado bem é muito valorizado, tem época que determinado bem não é valorizado, enfim. Então, o bem não é a coisa em si, mas o valor que se atribui a essa coisa. Direito das coisas, como vocês se lembram, não estranhem, porque tem esses conceitos básicos que vocês sabem, inclusive eu só vou basicamente lê-los, porque eu dou aula no curso de Relações Internacionais. No curso de Relações Internacionais, eles não têm direito das coisas, aí por isso que é preciso explicar. E como os autores também falam, vocês devem ter até reparado que os autores falam o conceito, por quê? Porque essa disciplina não é ensinada só em curso de Direito, de RI. E em RI, eles, por exemplo, não têm uma disciplina de bens, uma disciplina de contratos, né? Eles pagam direito internacional público, privado, introdução ao direito, direitos humanos, mas bens, responsabilidade civil, e até eles estudam alguns conceitos, né? Eles não estudam mesmo. Não tem acesso, não. Como vocês têm, por exemplo. Durante a Idade Média, por influência feudal, predominava o critério lex rei citae, no tocante ao conflito de leis de espaço e direito das coisas. Lex rei citae, que até hoje é extremamente utilizado no direito internacional, significa o seguinte: a lei de onde a coisa estiver situada, literalmente, é a lei de onde a coisa estiver situada. Em relação a imóveis, todos os países que eu conheço, e aí não é falando dos países que eu visitei, não, é os países que eu conheço a legislação. Porque países que eu visitei 16, né? Mas que eu conheço a legislação sobre esse assunto, mais do que 16. Eu conheço de muitos países daqui das Américas, da Europa e da África também.
E da Ásia alguns, mas é mais Américas, Europa e África. Nesses países, os bens são regidos, bens imóveis, sempre são regidos pela lei do país que estiver situado. Todos eles. Você pode pegar de uma França, uma Argélia, um Cabo Verde da vida, um Paraguai, um Uruguai, os Estados Unidos, o Canadá, pega Portugal, Espanha. Então, segue o princípio do lex rei citar em relação a imóveis. Né, em relação a imóveis. Ou seja, o imóvel é regido pela lei do país em que ele estiver situado. Eu não conheci até agora nenhuma exceção, ainda estou procurando. Os autores não colocam que é 100%, mas também nenhum dos autores que a gente trabalha, são bons autores, como vocês sabem, né? Delon, Bausuoli, o próprio Jacob Dollinger, mas eles dizem assim, é um critério quase universal. Eles não colocam universal até porque tem 200 estados soberanos do mundo e acho que ninguém pesquisou a legislação dos 200 para dizer categoricamente que todos adotam. Agora, todos que a gente conhece adotam esse princípio. E surgiu na Idade Média, né? Naquela época, a lex licitae era válida somente para os bens imóveis, sendo os bens móveis regidos pelo domicílio do seu proprietário. Agora, é claro, hoje em dia, todos os países que a gente conhece seguem isso para bens imóveis e para bens móveis varia. Alguns países seguem e outros ainda adotam esse princípio que surgiu há muito tempo, da lei do domicílio do proprietário. Inclusive, no Brasil, por exemplo, para automóveis. Então, a pessoa... E eu já vi até em Caruaru, por exemplo, automóveis da Argentina, né? E, francamente, eu estava tendo que ser muito corajoso para vir dirigindo daqui para a Argentina. Eu não teria coragem de ir dirigindo daqui para a Argentina, não. Primeiro que o combustível provavelmente vai ficar mais caro até do que a passagem, do jeito que está o combustível. Segundo ponto, que você vai demorar de 5 dias a uma semana para chegar. Então, eu não iria. Eu prefiro ir de avião. Às vezes que eu fui, né? Fui 3 vezes já para a Argentina, fui de avião. Bom, então, no caso, por exemplo, de automóveis, aí rege no Brasil, segue a lei do domicílio do seu proprietário. A diferenciação de bens móveis e imóveis vai além da capacidade desses serem movidos de um lugar para outro. Claro, muitas vezes, e vocês já estudaram esses direitos reais ou direito às coisas, que é direito às coisas, né? Na matriz de vocês. Eu faço parte do NDE, mas eu esqueci. Que eu não ensino, né? Não prestei atenção nessa parte. Que o NDE é quem aprova, né? A matriz de vocês. Sim, pessoal, como eu estava dizendo, vocês sabem, né, que tem equiparação, por exemplo, energia elétrica equiparada do imóvel, sinal de telefone celular, acho que internet também, quem souber mais do que eu me ajude. E aí essa parte eu sei, com certeza, navios e aviões são equiparados a imóveis porque são bens de alto valor, né? Navio vale milhões, negócios envolvendo navios são negócios bilionários, aviões do mesmo jeito. De acordo com Niboyer, a classificação dos bens móveis ou imóveis se rege pela lei do foro. O que é que significa? Significa que essa diferença dos bens móveis e imóveis se rege pela lei do juiz que está julgando a causa de direito internacional privado. Então, lei do foro é a lei do juiz que julga a causa, né? Vocês lembram disso da primeira unidade. Agora, aí, apesar dos países serem diferentes uns dos outros, a dica que a gente dá é o seguinte: se os países adotam o mesmo sistema jurídico, a tendência é que a classificação seja parecida. Os dois principais sistemas jurídicos do mundo são o Civil Law, adotado pelos países da Europa continental e América Latina e algumas colônias europeias na Ásia e na África, o sistema do qual o Brasil faz parte, né? E o sistema do Common Law, que é dos países anglo-saxônicos, como o Reino Unido, as suas colônias, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Índia, etc. Então, países do mesmo sistema jurídico,
adotam classificação para bens e contratos também, viu? De forma muito parecida. Saiu agora, pronto, em 2020, saiu o Código Civil Chinês, e ele é extremamente importante devido às relações que o Brasil tem com a China. Inclusive, tem uma edição, o colega mandou para mim essa semana, em inglês, disponível no site do próprio governo chinês. O Código Civil Chinês basicamente segue o Civil Law, que é o nosso sistema jurídico. Muitas classificações são até parecidas com a gente, por exemplo, estabelece prazo de prescrição em relação de contratos que isso interessa, já que o Brasil tem muitos contratos com a China, né, tanto de compra quanto de venda, de produtos, de mercadorias, de bens em geral, tem prazo lá de prescrição, acho que 4 anos, né, para relações, 4 anos eu li. E, por exemplo, considera a pessoa o ser humano nascido com vida, igual ao nosso sistema jurídico, né? Só é pessoa do ponto de vista do direito quem o ser humano que houver nascido com vida. No direito brasileiro, são considerados imóveis para efeitos legais, né? Os direitos reais sobre imóveis e ações que os asseguram, a exemplo da seção aberta. Essa parte vocês sabem, no efeito RI, que eu tenho que explicar no detalhe. O Código Civil brasileiro considera para efeitos legais a energia elétrica, a térmica, bem como os direitos pessoais patrimoniais e ações a eles relativas, conforme o artigo 83. Acho que a internet também é equiparada. A qualidade de bens móveis e imóveis no Brasil segue o princípio do lex rea citae, ou seja, a lei do lugar em que estiver situada a coisa, conforme o artigo 8º da Lei de Introdução às Normas da nossa LINDB. Então, a regra do Brasil, tanto para bens móveis quanto imóveis, é a lei da situação da coisa. Tem exceções, como eu disse, em relação a automóveis, que a gente vai falar depois, ainda nesse ponto, próxima aula. E são direitos reais no Brasil de acordo com o Código Civil de 2002. Está lá no Código Civil de 2002. Vocês estudaram isso, então não precisa explicar. Se quiserem que eu explique alguma coisa, por vontade. A propriedade, a posse, os direitos reais sobre coisas alheias de uso, superfície e usufruto, só de uso, servidão, né, uso, habitação, de garantia, penhor, hipoteca, anticrese, que é uma questão do com, e alienação fiduciária. E o direito do promitente e comprador do imóvel. No caso do contrato de promessa de compra e venda. E, como eu disse aqui, a classificação dos direitos reais varia conforme as legislações. Porém, países que adotam legislação parecida adotam a sistemática parecida, tá? Então, olhem o sistema jurídico, por isso que é importante você saber o que é um sistema jurídico common law e o que é um sistema jurídico civil law. Então, os países que adotam o civil law como o Brasil, eles adotam uma classificação parecida em relação a esse assunto, tá? Nenhum Estado, ele permite que o sistema normativo estrangeiro interfira sobre suas leis internas. No tocante ao regime de propriedade, cada país possui um modo próprio para a aquisição de propriedade, porém, os países que adotam um sistema jurídico parecido tendem a adotar o mesmo tipo de classificação, tá certo? Por exemplo, no Brasil, o penhor é regulado pela lei do domicílio da pessoa com a posse do bem, enquanto que no Código Bustamante é regido pela lei territorial. Lembrando que o penhor é a garantia para bens móveis, né? Por exemplo, a joia, tal, não é penhora, viu? Aqui é penhor. O penhor é regulado no Brasil pela lei do domicílio da pessoa. O povo até fala botar no prédio. Aqui em Caruaru, acho que é aquela caixa ali do centro, aquela que fica, acho que na rua Capitão João Velho, né? Ela faz penhor também. Joia, essas coisas. No Código Bustamante é pela lei do território, enquanto que um segue o domicílio da pessoa.
Navios e aeronaves, pessoal, são bens especiais, né, geralmente considerados imóveis para fins legais na maioria dos países, pronto, inclusive nos países anglo-saxônicos, como logo. Navios e aeronaves, pelo alto valor que tem, qualquer naviozinho, qualquer aviãozinho vale milhões. Eles não seguem o critério do Lex Citae, mas eles seguem a lei do pavilhão da bandeira. Acho que eu já tinha falado isso em direito internacional público. Aquela bandeira que cada navio e cada avião tem, no navio é a bandeira mesmo de pano, no avião é pintada. Se vocês já forem em aeroportos, assim, que tem aviões de muitos países, como o de São Paulo, aqui em Recife também, mas o de São Paulo tem para todos os países, que você imaginar praticamente, aquilo indica o país que é registrado e aquilo tem a ver para relações jurídicas, inclusive se ocorrer algum crime, né, em alto mar, aí a jurisdição da bandeira puxa, né, do pavilhão. A hipoteca de um bem imóvel situado em outro país requer adequação das legislações. Então, se, por exemplo, um empresário brasileiro tiver um bem no exterior, em Miami, Portugal, se ele quiser dar como hipoteca aqui no Brasil, perfeito. Só que vai ter que se adequar à legislação. Se não for compatível, não faz. Ou faz no país onde é compatível. Amilcar de Castro defende que quando o princípio lex rei citae não puder ser aplicado, como no caso da bagagem de um viajante, deve-se seguir a lei do ponto em que as coisas ficaram mais tempo, ou se isso for indeterminado, ela é fixada pela vontade do proprietário ou do seu domicílio. Olha, em relação à bagagem, está seguindo o domicílio por ser a norma, ou a norma mais favorável ao consumidor. É o que acaba se seguindo, tá? No âmbito internacional hoje em dia. E que mais? Isso em relação à questão de bagagem, né? Segue a domicílio, acaba seguindo a lei do domicílio do proprietário. Se bagagem for extraviada, internacionalmente já teve. Vocês sabem que eu já viajei muito, já teve bagagem minha que foi extraviada, mas eu recebi, viu? Não vou dizer a companhia aérea aqui, mas eu recebi. A companhia aérea bem conhecida no Brasil, é brasileira. E, aliás, eles extraviaram duas vezes. Uma vez eu ia para Belo Horizonte e outra vez quando eu vim de Nova York. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, isso lá nos idos de 2008. Mas eles devolveram, no caso, as duas bagagens. Chegou dias depois. Mas aí ficaria regido, no caso, como era aqui no Brasil, pela lei do meu domicílio. Pronto, pessoal, alguma pergunta? Alguma questão? Acho que por hoje já é suficiente. Deixa eu olhar aqui onde é que eu parei aqui. Por favor, alguém anota aí para a próxima aula. Eu parei no quinto slide do ponto 6. Quinto slide do ponto 6. Dei mais ou menos a metade do assunto, um pouco menos. Quinto slide, ponto 6. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Pronto. Pronto, aí eu dou o reforço de novo, né? Viola quebrada. Por favor, quem não fez os estudos dirigidos de fixação do ponto 5 e 6, não deixe de fazer hoje, dia 30. É o último prazo. Semana que vem eu já vou lançar essas faltas. E, por favor, dê uma olhada no exercício complementar da segunda unidade, que está disponível até o dia 1º de junho. E também, quem não estiver em grupos de seminários, por favor, se encaixe, porque é obrigatório fazer o seminário na primeira e na segunda unidade. E quem não fizer os seminários, eu vou descontar metade da nota da prova da segunda unidade. Certo? Eu fico repetindo isso, principalmente para quem assiste depois, porque quem está aqui geralmente são aqueles alunos que mais assistem, né, a nossa aula, que mais participam, e eu agradeço a presença de vocês aqui conosco. Então, pessoal, a menos que vocês tenham alguma questão,
essa por hoje é só, feito aquele programa de desenho animado. Por hoje é só, pessoal. Então, até a semana que vem. Então, meu bom dia para todos. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode perguntar. Se não tiverem, até a próxima. Deixem aqui a sua... Por nada, gente. Obrigado a vocês por estarem aqui conosco. Eu fico à disposição de vocês. Qualquer coisa, vocês sabem como entrar em contato com a gente, tá? Então, meu bom dia a cada um de vocês. Igualmente, igualmente. Bom final de semana para vocês. Até a próxima.